cumprir isso tão precocemente. Se eu soubesse, a gente já tinha escalado ela antes, né? Era pregadora. Já tem uma pregadora e tem uma cantora, glória a Deus. E tem outros talentos aqui, tá? Tem pessoas que eu não sabia que orava, por exemplo, a Keren, e ora com unção, tá? O Laércio, vocês precisam vir um dia aqui e ouvir esses meninos orarem. É muito interessante. É poderosa a oração deles, tá? Ok. Nosso próximo passo agora, sou eu que falo, mas eu que estou falando desde o começo, amém? A minha fala aqui, na verdade, é bem rápida, deveria ser, se eu não falasse demais. A minha fala é bem rápida sobre o projeto, que foi apoiado pelo pastor Gilson, foi apoiado por esta igreja, que é o projeto do Clube da Bíblia. Esse projeto, ele é um projeto internacional, que foi implementado no Brasil também. A SEDAC, que é a Secretaria de Evangelismo, ela apoiou esse projeto e distribui os materiais de forma gratuita, tá? É mandado para a gente uma lição com 12 lições, uma revista com 12 lições, e essas lições elas vêm gratuitamente para os filhos de vocês, amém? Outra coisa é que o Clube da Bíblia, ele é uma espécie de evangelismo de pequeno grupo, tá? É para ser feito na escola, é para ser feito em casa, é para ser feito em algum bairro. Só que nesse ano, como a gente estava apenas tentando implementar para ver como que ficaria, nós implementamos só com as crianças daqui da igreja. Só que agora, essas crianças aqui da igreja estão treinadas para irem evangelizar outras crianças fora da igreja. Estamos encerrando essa fase aqui do clube, do Clube da Bíblia, mas estaremos iniciando no ano que vem uma nova fase, e é a fase ativa. Nessa nós estivemos aqui aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a Bíblia. Vocês lembram de alguma das lições que a gente teve? Falamos sobre o quê? Muito bem, da EBD, glória a Deus. Mas vocês lembram que a gente falou sobre Deus? Quem era Deus? Sobre a palavra de Deus. E eu faço uma pergunta para vocês e para toda a igreja também. Que dia é hoje? Alguém sabe me dizer? 8 de dezembro, dia da Bíblia. Nós comemoramos nesse segundo domingo de dezembro o dia da Bíblia. E por que é importante esse livro? Qual é o diferencial deste livro aqui? Porque ele fala sobre Deus. Por que é importante? Eu poderia citar vários outros exemplos, mas só esse exemplo já é suficiente. Ele nos apresenta quem é Deus. Esse é um livro de fé, é o nosso manual de vida. Nele nós aprendemos como devemos nos comportar na sociedade, como devemos nos comportar dentro de casa como filhos, não é verdade? Já vocês vão fazer um juramento, e nesse juramento vocês vão prometer ser bons filhos. Estão preparados? Vocês já são, né? Eu sei que vocês são. Estão preparadas nos prepara para sermos bons filhos, bons maridos, bons pais, boas mães, ser bom em tudo. Se quer ser bom na vida, é só seguir esse manual de regra. A palavra de Deus, ela é completa. Além de ser um livro histórico, ele tem duas naturezas. Ele é um livro histórico. Aqui nós temos fatos comprovados pela arqueologia, temos fatos comprovados por registros encontrados em lugares remotos ou não. Temos registros de que isso aqui aconteceu. As palavras registradas nesse livro aconteceram. Mas também ele tem a sua natureza espiritual. Quando nós somos guiados por esta palavra, nem nós mesmos nos entendemos. Posso dar um exemplo? Eu, no trânsito, sou muito agoniada. Se tem alguém muito lerdo na minha frente, eu fico, meu Deus, que vontade de passar por cima. Deus me perdoe. Essa é a Letícia sem Deus.
Agora, por eu lembrar que eu sou crente, que eu sirvo a um Deus, que eu não devo nada ao meu pai e minha mãe, porque meu pai e minha mãe, eles não estão mais aqui, eles estão lá em São Luís. Mas eu poderia muito bem fazer as coisas escondidas dele, né? Mãe, eu comi manga verde, mas eu lhe avisei, ok? Então, a gente pode fazer as coisas escondidas do nosso pai e da nossa mãe, não é, Laércio? Mas quem que vê tudo que a gente faz? Deus. Ele falou God em inglês. Deus, ele vê tudo que a gente faz, então tudo que eu faço, Deus, ele está me monitorando. Ele é o meu padrão de vida. Se eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo para glória de Deus. Minha mãe mandou eu dobrar roupa. Eu dobrei? Foi para minha mãe que eu fiz? Foi também, porque senão ela me batia. Mas foi para a glória de Deus. A minha mãe manda demais. Mas já que a minha mãe e eu como filho preciso obedecer, não é? Eu vou lá e faço, porque eu não estou ali somente para agradar a minha mãe, mas para agradar primeiramente a Deus. Era isso que eu deveria ter prestado atenção na minha infância e não percebi. É para a glória de Deus, tá? Então, esse livro nos guia a vivermos fora do ambiente de periculosidade. Um lugar perigoso. Se minha mãe disse, se a palavra de Deus diz que eu não posso roubar, porque é perigoso. Ela me disse que eu não posso matar, mais perigoso ainda. E esse manual de fé aqui me diz tudo isso. Não matarás, não roubarás, não furtarás. O Senhor, ele quer que nós caminhemos no caminho dele para que a gente um dia o encontre no céu de glória. Outra coisa, eu vi uma mulher falando, ela falou assim, fulano depois que entrou na igreja agora quer ser o santo. E quer mesmo. Esse manual aqui, ele nos induz a sermos santos. É nele que a gente vai aprender como reagir, como não passar por cima dos outros quando a gente está no trânsito, porque é errado. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos orienta. A palavra de Deus, ela é comparada com várias metáforas. Deus fala que a palavra dele é espada, é escudo. A espada dele é fogo, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é como um espelho para a gente. Um espelho para quê? Para que eu possa me ver e refletir aquilo que eu tenho feito. Será que eu estou condizente com o que a palavra do Senhor tem mandado eu ser? Será que eu tenho mentido? Será que eu tenho falado a verdade? Será que eu tenho feito algo que tem desagradado? Eu tenho desonrado meu pai e minha mãe? A palavra de Deus, ela serve para que a gente reflita sobre isso. Pergunta relâmpago, valendo um bombom? Não, não está valendo um bombom, estou brincando. Quantos livros tem na Bíblia? Quantos? 65 ou 66? 66. 66? Tá certo ou não, universitários? Certíssimo, 66 livros. E nesses 66 livros, nós temos ensinamentos de como vivermos bem. Amém? Então, é isso que eu tenho para falar hoje a respeito da palavra de Deus. A outra coisa que eu esqueci de ter falado no começo sobre o dia da Bíblia é que é comemorado, inicialmente foi um dia estipulado em um calendário de um rei, como um dia para que todos orassem, para que fosse despertado a vontade nas pessoas para lerem a Bíblia. Que nessa noite, ou quando vocês chegarem em casa, se vocês oram sentados, deitados, de joelho, que vocês possam orar, que no coração de vocês queime o desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Na palavra de Deus tem histórias nas quais eu não sabia que existia até eu decidir lê-la. Pensei, rapaz, eu já li todo o livro nessa vida. Mentira, nunca tinha lido nenhum livro. Até então, mas depois eu passei a ler. Já leio várias coisas, mas nunca li a Bíblia. Que tal? Lá na primeira leitura eu descobri que tinha a história de Jefté. Quem aqui conhece a história de Jefté? Ninguém conhece a história de Jefté? Alguém conhece a história de Jefté? Procurem na Bíblia que vocês vão encontrar também a história de Jefté. Lá eu encontrei a história de um rapaz que foi correr. Não vou falar, não vou dar spoiler. Leiam a Bíblia e vocês vão descobrir
histórias extraordinárias. E ensinar para as crianças sobre essas histórias é importante, porque tem muitas histórias que são parábolas, que a gente pode fazer comparações e as crianças entendem. E elas guardam aquilo para elas. Se tudo que vocês ensinarem para uma criança fizer sentido para ela, elas nunca mais vão esquecer daquilo. Outra coisa, a palavra de Deus, ela é semente plantada. Às vezes eu falo e parece que a Radassa está sempre conversando, parece que a Keren está sempre distraída. Mas quando eu pergunto, elas lembram, elas prestaram atenção no que eu falei. A palavra de Deus, ela é semeada. Eu não me preocupo com o comportamento delas aqui agora, são crianças. Eu me preocupo lá na frente, quando essas palavras que foram plantadas hoje gerarem frutos. Elas lembrarão dessas palavras até que elas estejam bem velhinhas, bem idosas. Elas vão lembrar daquilo que você, pai, você, mãe, ensinou para eles. Então, hoje eu aconselho, como filha, ensinem os seus filhos no caminho em que devem andar. E eu quero fazer o uso da palavra do Senhor, só para que não sejam só as minhas palavras, lá em Apocalipse 1. Jesus eterno. Apocalipse é o primeiro ou é o último livro? Qual? O último. É o último livro, pessoal, da Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, que é este livro, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu vi um irmão falando sobre essas 3 bem-aventuranças e achei interessante falar. Bem-aventurado é alguém muito feliz, felicíssimo. Então, muito feliz é quem lê esta palavra. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, tá? É João. João, quando teve a revelação dele lá na ilha de Pátimo. Bem-aventurado é quem lê a palavra, quem ouve a palavra e quem guarda esta palavra, quem obedece à palavra de Deus. Mas Letícia, eu já fui crente e já li a palavra, eu já ouvi a palavra, mas se não guardou, se não obedeceu, não adiantou de nada. Foi uma semente plantada entre os espinhos, não criou raiz. Amém? Que nessa noite você tenha o desejo de ler a palavra do Senhor, para que você tenha raiz. Você leu, entendeu? Ligeiro, obedeceu, irmão. Vão e obedeçam. E assim nós teremos garantia de sucesso nesta vida. E deixo às crianças a minha palavra, que é a palavra do Senhor, lá em Efésios 6, do 2 ao 4. Honra teu pai e a tua mãe. Por que a gente está falando isso aqui? Ensinando a palavra de Deus. Porque um dia vocês querem chegar no céu. Amém? Amém? Amém. O que significa amém? Assim seja, tá, irmãos? Amém. Que assim seja vocês, que um dia cheguem no céu. Mas enquanto não chegam no céu, vocês estão aqui para viver como bons filhos, bons discípulos, como bons amigos. E esta palavra é para que vocês lembrem-se. Honra teu pai, tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sabe qual é a promessa? Que tu vivas muito bem sobre a terra, que tu viva muito bem e tenha muitos anos sobre a terra. Calma que tem para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Na lição retrasada da EBD a gente falou disso. Vocês perderam. Foi muito bom. E que vocês honrem o pai e a mãe de vocês. O que é honrar? É dar crédito, é dar credibilidade àquilo que o seu pai e sua mãe lhe falaram, tá? E eu agradeço a minha riquíssima oportunidade de poder falar sobre a palavra de Deus. E nesta noite eu quero convidar, estamos acabando, gente, eu prometo, e quero convidar nesta noite os formandos, né, Laércio? Deixa o Laércio aí.